você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que está aí com a gente, fica o nosso abraço, a nossa gratidão, né? Para você que está chegando, dê uma olhada, né? Curtiu alguma boa história, né? Deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Seguinte, gente, hoje eu vou contar para vocês o capítulo 5 do livro do MEX 2026, Comigo enquanto Chico Xavier, que vai acontecer em setembro em São Gotardo, né? Um encontro de luz, de paz, de amizade, né? 22º encontro. Puxa vida, quanto tempo que a gente vai ao encontro, né? Como é bom a gente ir lá e rever os amigos, né? Carregar as baterias, né? Nesse mundo onde a vida é tão atribulada, né? A gente chega lá e é recebido com tanto amor, tanto carinho, né? Sai de lá leve, né? Recarregado. Seguinte, a Lucimar Barbosa, né, nos encomendou um livro, né? Já há algum tempo a gente faz o livrinho do MEX, né? Por enquanto ela não censurou nenhum livro meu ainda, né? Talvez ela, não sei lá, né? Se ela vai censurar esse aqui, espero que não, né? Mas esse livro aqui, né, normalmente a gente recebe, né? Os bons espíritos entram, se comunicam com a gente, né? Da forma normal, mas dessa vez foi diferente, né? A gente recebeu uma encomenda, né? Uma empresa, né, muito importante aqui na nossa região nos encomendou um livro comemorativo dos 48 anos da empresa aqui na região. Aí eu e a minha esposa pegamos estrada, né? Minha esposa que dirige, né? Chegamos lá, fomos recebidos pelo Céu, que é o diretor, gostei desse nome, Céu, né? Da empresa, e pela equipe de produção e marketing dele. Aí ficou tudo acertado, que a gente ia fazer um livro e tudo mais. Terminada a reunião, ele nos chamou para um jardim no meio do edifício da empresa e, assim, de uma forma tranquila, informalmente, ele começou a falar e eu vi naquilo ali uma mensagem, né? Eu estou acostumado a receber mensagem, peguei, comecei a anotar o que ele estava falando. E ele falou muito, ele falou o que está nas 10 mensagens deste livro, né? A empresa dele estava, né, orgulhosa de estar trabalhando para o governo, né, desenvolvendo softwares, né, e estratégias de marketing, né, para a Receita Federal, no intuito de promover a cidadania fiscal, né, e esclarecer a população a respeito da importância dos tributos, né. Então a mensagem está cheia disso, né? Mas a mensagem também está cheia de espiritualidade, né? Então eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Então eu peguei o ditado inteiro para depois analisar. Bom, fizemos um livro, encaminhamos para a empresa e eles recusaram o livro. Eles falaram, olha, não é isso que a gente quer. Bom, tudo bem, né? Acontece. Ninguém é obrigado a gostar do nosso trabalho, né? Mas eu recebi um e-mail do Céu, né, da empresa, né, do responsável, do diretor, falando que havia lido o livro e que estava perplexo. Moral da história, os bons espíritos usaram o Céu da empresa, o responsável, o diretor, para passar essas mensagens para a gente, né? Aí, de repente, eu me vi uma situação curiosa, né? Vi com um livro de mensagens, belas mensagens, né, misturadas com coisas da Receita Federal, cidadania fiscal, tributos, e sem saber o que fazer com aquilo, aí me aparece quem? O Lucimar Barbosa, né? Foi aí que a ficha caiu, né? Consultando os bons espíritos, né, os nossos amigos espirituais, falaram, pois é, a gente usou aquele rapaz para poder transmitir, né, a mensagem que você vai colocar no livro da Lucimar, porque a sua cabeça estava cheia demais de outras coisas, né, incapaz de receber a nossa mensagem. Então nós fomos obrigados a usar a cabeça de outra pessoa. Ou seja, a espiritualidade, né, não perde tempo, né, eles dão jeito em tudo. Então foi uma experiência incrível. Até agora eu estou compartilhando aqui com vocês, né?
Foi um trabalho mediúnico feito à luz do dia, no meio de uma tarde, onde um médium que talvez não saiba que tem essa mediunidade foi usado, um camarada extremamente ocupado, que deixou tudo o que fazia, né? Largou o protocolo de atendimento nosso para lá, nos pegou, desligou o celular, pediu para não ser interrompido e durante mais de 2 horas ditou esse livro para a gente. Né? Um fenômeno incrível. Bom, voltamos ao livro então, né? Capítulo 5, o extrator de bobagens. Né? Na agência da Receita Federal de São Gotardo City, né? Contamos por muitos anos com o entusiasmo do Edu. Gente, o Edu sou eu. Né? Entre parênteses, né? Perdoe-me, amigo leitor, mas não resisti à tentação de me incluir na história, uma tendência moderna dos escritores. Certo? Espero que vocês me perdoem. O Edu é aquele cara feliz que tem um moleque brincando dentro do coração. Um moleque que vira e mexe e solta uma bobagem pela boca do Edu. Viu, Lucimar? Me perdoe pelas bobagens que o meu moleque fala, de vez em quando. Né? Toda vez que o Edu me vem à memória, não dá outra. Sou tomado pela vontade de rir, já que ele era espirituoso, bem-humorado e brincalhão, o que contrastava com o jeito sério do resto dos colegas. Talvez por ele ser o mais novo da nossa turma, olhava ele como uma criança traquina e achava graça de tudo que ele fazia. Refletindo sobre o Edu, cheguei à conclusão de que a Receita Federal é muito mais que o prédio da Delegacia de São Gotardo City. As rotinas de trabalho, a luta incessante pelo aperfeiçoamento em busca da excelência no atendimento ao contribuinte, mas são principalmente as pessoas. Legal isso, né? É assim que as instituições deviam ser, né? As pessoas que trabalham dela deveriam se confundir com a própria instituição, né? Bom, o Edu saiu do Exército. Esse Edu aí saiu, eu não, tá? Essa é a invenção. Para trabalhar na Receita Federal. O sonho dele era pilotar avião. E chegou a pensar em trabalhar na fronteira pilotando um helicóptero usado na repressão do contrabando. Mas ele não podia ter problema de vista para tanto, né? Mas ele tinha, coitado. E assim o sonho foi para a gaveta. Outro espírito nobre, com quem tivemos o prazer de aprender, foi o professor Betinho, atualmente auditor da Receita Federal em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Uma área estratégica na repressão ao contrabando. Digo professor, mas não de contabilidade ou direito tributário, mas de humanidade, respeito, consideração, que nos deixou grandes lições. Né? Antigos colegas, né? O Betinho atendia todo mundo com amor. Resolvia tudo que é problema. Ele ficava na sala do chefe, mas um dia saiu de lá e veio atender no balcão junto comigo e com o Uriel, pois, segundo o Betinho, ele estava cansado de ficar sozinho. Portanto, quando a gente tem gente ao nosso lado para trabalhar junto com a gente, o trabalho fica melhor. Mas não porque ficou mais fácil, muito pelo contrário, já que no balcão o Betinho acumularia as funções de chefe e de atendente, mas porque a solidão é uma companheira indesejável, já que quando estamos juntos correndo atrás de um mesmo objetivo, tudo fica mais alegre. Né? Aquela caminhada longa passa rapidinho, né? E a caminhada que era extenuante, difícil, que a maioria chega no final e dá graças a Deus ter acabado, para a gente que tem gente do lado e conversa com a gente durante a caminhada, a gente chega no final triste por ela ter acabado, né? Porque a gente se divertiu tanto com as pessoas que estavam conosco, não é verdade? Bom, a Receita Federal sabe disso e tem incentivado seus colaboradores a colaborarem uns com os outros. Não fosse assim, este livro não ia sair, pois sua essência
é a pessoa humana por trás do colaborador da Receita Federal, a despeito da importância dos nomes, né, entre parênteses, daqueles que se superam diariamente durante anos, dando tudo de si no cumprimento do dever, honrando o cargo que ocupam dentro da casa, e dos números, entre parênteses, desempenho, volume, trabalho, eficiência no atendimento das demandas, né? Essas pessoas, esses números, fizeram da delegacia de São Gotardo do Sítio uma delegacia importante e respeitada pela comunidade, sendo uma referência nacional de boa prestação de serviços no âmbito da Receita Federal. Né? Nossa, esse texto está muito sério, não acha? Pois vamos dar um jeito nisso. Imagino que o Betinho conseguiu que o Edu fosse para o Uruguaiana e que o Edu, né, conseguiu se livrar do problema na vista que o impedia de pilotar aviões. Todo mundo por lá estava sério quando o Edu se apresentou. Afinal, o trabalho da repressão ao contrabando e descaminho não é nada fácil, sendo perigoso além disso, e a verdade é que não falta contrabandista por ali. Então pegaram pesado com o Edu. Só que o Edu é muito inteligente e segurou a onda numa boa e não demorou para subir no helicóptero da Receita Federal. Fico aqui pensando o que foi que ele sentiu quando o helicóptero levantou o voo. Mas o certo é que o Edu não vacilou e aproveitou o voo ao máximo, indo de lá para cá, de cá para lá, mostrando toda a sua perícia e coragem para os companheiros. A Receita Federal pede o mesmo para cada um de seus colaboradores, um pouco de coragem todos os dias. Né? É o que a gente precisa, né? Todos os dias, um pouco de coragem. Né? Para a gente que está na casa há mais de 3 décadas, não tem tempo ruim. E a gente faz o que faz não só pelo salário que ganhamos, mas porque sabemos que o que fazemos faz diferença para a sociedade. Bom, aí tem uma reflexão muito interessante, né? O ambiente onde se passa essa história é a Receita Federal, né? E numa área complicada que é a repressão ao contrabando e ao descaminho, né? E o Edu aqui, ele queria pilotar o helicóptero e ele tem uma vocação policial, né? Ele trabalhou no Exército e agora está querendo pilotar o helicóptero que usaram na repressão da Receita. Né? Era o sonho dele. Né? E há uma reflexão interessante, né, que pode ser aplicada para todos nós. Né? O companheiro aqui diz que tem 30 anos que ele trabalha na Receita Federal. Né? E na perspectiva dele, ele não trabalha apenas pelo dinheiro que ele ganha, mas também porque ele sabe que o trabalho dele faz diferença. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo, o que você tem feito da vida está fazendo diferença para você e para as pessoas com quem você se relaciona? Né? Está fazendo? O MEX para você faz diferença? Ir ao encontro de luz faz diferença. Ir na igreja, no culto, conversar sobre Jesus, sobre o Evangelho de luz do nosso Mestre, está fazendo diferença? Está refletindo nas suas atitudes, nas atitudes dos outros? Você está conseguindo criar um mundo melhor à sua volta? Você está caminhando rumo ao reino de paz, né, que haverá de se estabelecer sobre a terra. Você se sente um cidadão do reino? Né? Bom, nos dias que se seguiram, ele foi ganhando a confiança geral. E não demorou que ele se tornasse o xodó da turma. Edu era querido por todos, principalmente pelo Ellerson. E aí o Ellerson, que trabalhava no laboratório, o rezador devoto de São Mateus, padroeiro dos cobradores de impostos. Foi o Ellerson que deu a mochila para Edu que carregava o desenho do santo. Vocês sabiam que São Mateus é o padroeiro do cobrador de impostos? Pois é.
Aí o Edu virou pro Elis e falou assim, pra que vai me servir essa mochila, o Elis? Aí ele falou pro Edu, quando sair para uma missão, São Mateus vai inspirá-lo a colocar dentro da mochila as coisas que vai precisar. Mas se não levar com você a mochila, o santo vai achar que você está fazendo pouco dele. Edu não queria que o Ellison, né, ficasse com raiva dele. Né? Afinal, o Ellison era muito gente boa. E assim passou a carregar mochilas sempre que ia sair para cumprir uma missão mais complicada, né? Que exigia que ele carregasse algum equipamento especial ou apenas a Tupperware com lanche. Né? De tanto brincar, na hora que podia, claro, o Betinho chamou Edu para uma conversa séria. Ah, coitado do Edu. Tá? Edu bem que procurou dentro de si a cara mais séria que tinha. Mas, apesar de empoeirada pela falta do uso, ele a colocou a si mesmo e se apresentou ao Betinho. Aí o Betinho virou para o Edu e falou o seguinte, ó, chegou no Porto Seco. Porto Seco é que recebe, que não tem mar, né, mas que recebe carga nesse mesmo. Né? Vem de caminhão, né? Chegou no Porto Seco uma carga de um produto que não tem classificação fiscal por ser novo. E eu preciso de ajuda para levantar o imposto de importação sobre a carga. Né? O Edu encarou sério fiscal. E o que eu posso ajudar, Betinho? Betinho pegou uma caixa bacana e tirou de dentro uma máquina. E virou para o Edu e falou assim, diz o dono dessa máquina que ela é um extrator de bobagens. Edu abriu um sorriso. Você está de brincadeira comigo, Betinho? Betinho mantinha o rosto duro, demonstrando assim que não estava para brincadeira. O dono da carga é um contrabandista conhecido nosso, o Pereira. Você sabe o tanto que ele é esperto. A gente sabe que ele apronta, mas ainda não demos conta de colocar as mãos nele. Betinho pegou a máquina e a colocou de volta na caixa bacana. Agora veja só, ele está brincando com a gente. E tanto é assim que você está dando risada da minha cara, Edu, por causa de uma máquina de extrair bobagens. Betinho colocou a caixa debaixo do braço e rumou para a porta. Pereira está aí fora, esperando, ansioso para ver a carga liberada. Mas eu acho que essa máquina é a mais pura enganação. Parando diante da porta, Betinho deu uma olhada em Edu antes de passar pelo vão aberto. Quero que venha comigo, Edu. Vamos ver se estou certo ou errado. Chegando no ambulatório, Betinho mandou que Edu se deitasse na maca. Enquanto Edu se acomodava, Betinho se aproximou da maca na companhia do médico e do dono da mercadoria. O médico fixou a saída de um tubo transparente à cabeça de Edu, usando um marcador de pele, de acordo com as instruções do dono da carga. Conectou o tubo à máquina e da máquina puxou um outro tubo que terminava amarrado na boca de um saco plástico transparente. Ou seja, saiu um tubo da cabeça do Edu até a máquina. Né? Aí a máquina extraía as bobagens da cabeça dele. E saía um tubo da máquina até um saco, né? Que a máquina jogava as bobagens dentro do saco. Né? A ideia era que as bobagens que havia na cabeça de Edu fossem extraídas pela máquina, passando através do tubo. Entrassem na máquina, quando seria adicionada a elas uma substância que aumentasse a densidade das bobagens, transformando-os em algo sólido e visível. Né? E, enquanto endurecessem, sairiam em forma de gás da máquina pelo tubo, enchendo o saco plástico. Né? Pelo outro tubo, né? Bom, havia um bobajômetro medindo a quantidade de bobagem que saía da cabeça do Edu. E um outro medidor que media a quantidade de bobagem que entrava no saco plástico. Betinho olhou para o tubo transparente saindo da cabeça do Edu e não viu nada passando por ele.
apesar do ponteiro do bobajômetro estar registrando alguma coisa, o que contradizia os sentidos do fiscal, né? Ele voltou o olhar para o tubo saindo da máquina, indo para o saco, e também não viu nada dentro. Olhou para o marcador do bobajômetro acoplado à boca do saco plástico e notou que o medidor registrava também alguma coisa passando pelo tubo, né? Levando as mãos à cabeça, encarando Pereira, o fiscal ficou com aquela impressão que o contrabandista estava gargalhando da cara dele por dentro. Aí, né, o Betinho perdeu as estribeiras e falou assim pro Pereira, né? Mas por que toda aquela armação? Uma máquina nada a ver, tinha que ser uma invenção para esconder uma contravenção. Para que serve sua máquina, Pereira? Aí o Pereira ri, né? O Pereira estava achando bom. Extrair as bobagens da cabeça, que não deixa a gente viver em paz, assim como preocupações sem sentido, piadas antigas que só você acha graça, mágoas que não tem nada a ver, né? Não tem mais nada a ver. A máquina é uma sensação entre os profissionais credenciados a apertar os parafusos soltos da cabeça, assim como os psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. Enquanto o Betinho trocava figurinhas com Pereira, Edu se levantou. Mexeu na máquina, dos tubos, no saco plástico, a caixa bacana que servia de embalagem para a máquina. De repente, Edu chamou Betinho, que deu as costas para Pereira. Edu havia mexido tanto na caixa, parece uma criança, né, que servia de embalagem, que parte dela soltou. E Edu percebeu que a caixa era formada por duas caixas, uma maior, externa, e uma menor, que ficava dentro da maior. E o espaço entre as duas caixas estava cheio da cocaína que vazou quando Edu deslocou uma caixa em relação à outra. Betinho se virou para ver se Pereira ainda estava lá, mas não estava. Ele havia fugido. Edu, mais do que depressa, colocou a roupa que havia tirado por causa da transfusão de bobagem da cabeça dele para o saco plástico, né? Provavelmente ele tirou a camisa, né? Pegou o saco, colocou dentro da mochila, que Edu se acostumou a carregar, e saiu correndo atrás do bandido, né? O Edu pegou o saco cheio de bobagens, né? Pereira havia escapado de um carro potente, né? O Edu, né, subiu em seu helicóptero e partiu atrás do Pereira. Viaturas repletas do pessoal da repressão também partiram ao encalço de traficantes. A caçada ao contrabandista foi digna do melhor filme americano de aventura, pois o motorista do carro que levava o bandido era incrivelmente hábil. O carro voava, deixando seus perseguidores menos o Edu, né, pois ele dirigiu um helicóptero para trás, né? Edu então percebeu que o bandido não custaria escapar, se algo não fosse feito para impedi-lo. Mas o que fazer, né? A coisa ficou feia mesmo quando Edu viu a boca de um lançador de mísseis portátil, com um pequeno míssil dentro, saindo da janela do carro. Ele sabia, pois havia aprendido no exército, que o míssil possuía um sistema de rastreamento infravermelho, ou seja, se orientava pelo calor, no caso, o calor do motor do helicóptero, e não haveria jeito de escapar se o sujeito lá embaixo, dentro do carro, disparasse o míssil. Sentindo que precisava de uma força divina, Edu deu um grito: "Valha-me São Mateus!" Edu então ouviu uma voz dentro da cabeça: "Desça sobre o carro e atire o saco de bobagens que está dentro da sua mochila em cima dele." Assustado, Edu gritou: "Se eu não colocar os olhos em você, São Mateus, não vou fazer o que me diz." Sem mais nem menos, o Eduardo Cunha, colega do Edu, do tempo em que Edu trabalhava em outra cidade, apareceu do nada. "Uai, Eduardo Cunha, de onde você saiu?" Aí ele respondeu, né? "Bom, eu resolvi atender o seu desejo, mas eu precisava aparecer como alguém em que você confia, senão ia continuar desconfiando de mim."
O Edu pensou um pouco e terminou por balançar a cabeça, concordando com a lógica do santo disfarçado sob a pele do Eduardo Cunha. Ele então pegou a mochila e apertou o saco. O saco está cheio de gás. É capaz de ele sair voando como um balão se eu jogar ele no carro. Aí o santo olhou para o Edu e falou assim: olha, eu pensei que você me chamou porque tem fé em mim, né? Aí o Edu falou assim: o Wellerson tem. Boa, né? Aí o santo não desistiu. Ele falou assim: para que você está carregando a sacola com a minha cara estampada nela? Aí o Edu ficou sem graça, né? Meio sem graça, o Edu acabou achando melhor parar de implicar com o santo e agir antes do helicóptero ser atingido por um míssil. Como a cabeça dele estava livre de bobagens, né, elas foram extraídas, né, e colocadas no saco, conseguiu processar a ideia inspiradora do santo e fez uma manobra arrojada, descendo sobre o carro, e quando se colocou diante dele, atirou em cima do carro um saco de bobagens, que não pesava grande coisa, porém, ao atingir o carro, o fez parar na hora, como se o carro houvesse sido atingido por um míssil. Não demorou, então, os carros da Receita Federal chegarem e renderem os bandidos, né? Chegando ao QG, né, o quartel-general da Receita Federal Uruguaiana, Betinho e os demais colegas de Edu aguardavam por ele. Quando o helicóptero desceu, Edu saiu do aparelho e foi ovacionado. Criança do jeito que o Edu é, abraçou-se agradecido ao Betinho, com tanto entusiasmo que deixou o fiscal sem graça. Poxa, Betinho, nem sei como fiz aquilo, né? Betinho se virou para o Wellerson, né, que chegou com a explicação que Edu não sabia qual era. Olha, eu acho que na hora que você jogou o saco de bobagens do helicóptero, as condições ambientais aceleraram o processo de densificação do gás. O Wellerson sorriu um pequeno sorriso. Lembra-se que foi misturado uma solução ao gás para que ele ficasse mais denso e assim se materializasse para a pessoa submetida à extração das bobagens? Sabe como é? Se o freguês não vê a cor da mercadoria, ele pode não querer pagar. Levando as mãos ao rosto, o Wellerson prosseguiu. A aceleração gerou calor. E a ficha caiu para o Edu, né? Você acha, Wellerson, que quando dispararam o míssil contra o helicóptero, o míssil foi atraído pelo calor emanado do saco de bobagens? O Wellerson virou para o Edu e falou assim: é uma boa hipótese, né? O Edu falou: e foi a explosão que fez o carro parar? E o Wellerson respondeu: é o que parece, pois apesar da explosão ter acontecido muito próximo dele, foi na distância exata de impedi-la de matar quem estava dentro, mas só paralisar o carro. Incrível, né? A espiritualidade é precisa. O Wellerson parou diante de Edu e o abraçou. Não te falei que São Mateus não ia deixar você na mão na hora do perigo? Betinho cruzou os braços e encarou os dois amigos. Não dá para negar que tanto você, Edu, quanto o Pereira, o motorista e o sujeito que estava com eles no carro levando um lançador portátil de mísseis, deram a sorte danada, né? Edu carregava uma caixa debaixo do braço. Quando passou pelo carro em que o Pereira aguardava para ser levado à justiça, e parou. Ele pendeu a cabeça para frente até que seus olhos pudessem ver o interior do carro e a cara raivosa do contrabandista. Pereira, que bobagem a sua usar o extrator de bobagens para trazer droga para o país. Se fosse você, usava o extrator para tirar essa ideia da sua cabeça, pois eu garanto que ele funciona e que vai fazer você ganhar mais dinheiro com a venda dele do que traficando. Cadu, então, olhou para a caixa e deu um tapa nela. O meu extrator de bobagem já está na mão. E eu vou usá-lo quando for trabalhar com cidadania fiscal, para tirar da cabeça dos desavisados que, pagar imposto é ruim, né? Pois sem o imposto não há como financiar a sociedade. A Receita Federal é um leão faminto que vai te comer se você vacilar, né? É a impressão que o povo tem da Receita. Já que a gente está aqui dando um duro para garantir a segurança do país e de seus cidadãos,
correndo atrás de contrabandista, traficante, gente do mal, né? E uma outra ideia também que o pessoal acredita e errada é que doar para os fundos da criança e do adolescente e o fundo do idoso, até 6% do imposto de renda que eu devo pagar, é uma bobagem, né? Que dá só trabalho e não me rende coisa alguma, pois é importante para que quem se beneficia dos recursos dos fundos, assim como os velhos e as crianças. A doação é fácil de fazer e rende a satisfação de se ter feito algo de bom. E isso não tem preço. Bom, nessa história, o final dela, né, o moço que nos ditou, né, a mensagem, ele está fazendo um trabalho para a Receita Federal, para promover a cidadania fiscal, né, empolgar as pessoas a doarem, fazendo doações para os fundos da criança e do adolescente e do idoso através da declaração do imposto de renda. Então, essa é uma informação puramente técnica, né? Porém, né, ele fala na máquina, né, que é o extrator de bobagens. Então, a gente pensa muita bobagem mesmo. Muita bobagem. A gente está lá com a cabeça cheia de mágoas, de aborrecimentos, de melindre, né? Qualquer coisa incomoda a gente se afasta do trabalho porque acredita que o nosso trabalho não está sendo considerado, não está sendo valorizado, e a gente se esquece que o trabalho que a gente faz, a gente trabalha para a gente mesmo. No final das contas, como diz a Madre Teresa de Calcutá, na hora H, né, o negócio vai ser entre nós e nossa consciência, né? O outro é o outro, né? Ele está aí no nosso caminho, né, e a gente costuma, né, criticar o outro pelo comportamento dele em relação a gente, né? Mas se você que tem que ter o controle emocional, né? Não existe um extrator de bobagens aí. Quem sabe ainda vai existir. Então, isso exige que a gente tenha um controle, que a gente tenha um objetivo positivo na vida e que persiga esse objetivo diariamente para dar sentido à nossa vida, né? A gente tem que lembrar que isso aqui é uma breve passagem. Eu já estou com 64 anos, minha vida passou rápido, nem vi. Daqui a pouco eu estou indo embora. E eu gostaria, no momento que chegar a minha vez de passar para o outro lado da vida, fazer uma passagem feliz, né, sabendo que eu tive a lucidez, né, necessária para estabelecer um projeto de vida que me desse créditos com a minha própria consciência e que eu persegui esse projeto, né? Então, uma das coisas que me ajudam na realização dessa intenção é ir ao MEX, né? Tem 22 anos que eu estou indo, e o MEX sempre me fortalece no propósito de continuar perseguindo a minha melhor versão, né? Eu sei que sempre é possível melhorar. E sei que quando eu estou com os amigos, né, fica mais fácil a coisa, né? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa ótima história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.